Proposta pedagógica para educação infantil. Município de Bauru. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 141 a 148. Linha acessória de desenvolvimento, atividades produtivas, acadêmicas e trabalhos elementares. Ao lado do jogo de papéis, outras atividades têm também grande importância no período pré-escolar. Muquirina, 1996, página 167, analisa a atividade da criança pré-escolar e destaca o papel dos tipos produtivos de atividade. Nesse período, como destaca a autora, o jogo não é a única atividade que influi no desenvolvimento psíquico da criança. A criança modela, constrói, recorta. Todas essas atividades têm como propósito criar um produto, quer seja um desenho, uma colagem, etc. Cada uma dessas atividades tem suas particularidades próprias, requer certas formas de ação e exerce sua influência específica no desenvolvimento da criança. Enquanto no jogo interessa o próprio processo de brincar, nas atividades produtivas se coloca o propósito de criar um produto atingindo um resultado determinado. O desenho, a pintura, a colagem e a modelagem, atividades que serão bastante exploradas no currículo de artes visuais, são exemplos de atividades produtivas, como categorias gerais. Muquirina, 1996. Destaca as atividades plásticas e as atividades construtivas. Tais atividades começam na primeira infância e se desenvolvem intensamente na idade pré-escolar. A decisiva contribuição que as atividades produtivas têm para o desenvolvimento psíquico infantil é que todas essas ocupações permitem à criança imaginar de antemão o que deveria fazer. Muquirina, 1996, página 177. Isso cria condições para o desenvolvimento da capacidade de planejamento da ação, fundamental para a formação das formas superiores da atividade humana. Vale notar que o desenvolvimento dessa capacidade é gradativo e depende da mediação do adulto. Nos primeiros graus do desenvolvimento do desenho, da modelagem, da construção, na primeira infância e no começo da idade pré-escolar, a criança não representa claramente os resultados que obterá ao final de sua atividade. Somente pouco a pouco e sob a direção dos adultos, a criança aprende a propor um fim determinado para a atividade. Elconi, 1960, página 515. Essa observação é importante, pois diz respeito diretamente à atuação pedagógica do professor, evidenciando que tipo de tarefa se deve propor para a criança e qual intervenção mediadora deve ser proporcionada em cada momento do desenvolvimento das atividades produtivas. É importante compreender nesse sentido que a gênese das atividades produtivas está ligada ao jogo. Vimos que a atividade dominante é aquela a partir da qual se originou e se diferenciam outros tipos de atividade. Assim, Muquirina, 1996,
explica que o interesse pelas atividades de tipo produtivo tem inicialmente para a criança um caráter lúdico, o que pode ser ilustrado a partir do desenho infantil. Quando desenha, a criança com frequência está interpretando um argumento. Os animais que desenham lutam, se perseguem, algumas pessoas visitam outras voltam para casa, etc. Página 166. À medida que a criança avança, seu psiquismo, seu interesse começa a se centrar no resultado da atividade. Dessa forma, o desenho e as demais atividades produtivas nascem ligados ao jogo, mas dele se diferenciam e se emancipam. Além de contribuírem para a formação da capacidade de planejamento da ação, que é característica geral de todas as atividades produtivas, cada diferente atividade promove o desenvolvimento de capacidades específicas na criança. A construção exige da criança capacidade de discriminação entre as peças e análise das relações entre as diferentes partes que compõem o objeto. Ao passo que o desenho promove o aperfeiçoamento da capacidade de produção de imagens gráficas e representação de objetos reais. Mukihina, 1996. Assim sendo, é necessário que o professor analise cada atividade a ser proposta para as crianças em termos de sua estrutura e conteúdo, buscando ter clareza das capacidades psíquicas que aquele tipo de atividade pode formar na criança e de sua pertinência, considerando o momento de desenvolvimento da criança e do grupo. Também na educação infantil tem lugar as atividades escolares, acadêmicas e os trabalhos elementares, em forma embrionária, ocupando um papel acessório no ensino. Mukihina, 1996, página 184. Destaca a contribuição dos trabalhos elementares para o desenvolvimento da personalidade da criança. No jardim da infância, pode-se propor à criança tarefas de trabalho bem variadas. Por exemplo, arrumar o refeitório, cuidar das plantas e dos animais, trabalhar no jardim, fazer objetos de papel, de cartolina, de maneira de pano, etc. As crianças aceitam essas tarefas como de trabalho e as cumprem por meio de ações adequadas apenas quando seu desempenho é devidamente organizado e orientado pelo adulto. A organização das tarefas de trabalho deve ser as seguintes metas. 1. Ensinar à criança os métodos elementares do trabalho. 2. Ensinar-lhes os hábitos correspondentes, o manejo das ferramentas, dos materiais, etc. 3. Explicar-lhes de forma pormenorizada o sentido do trabalho e sua importância para outras pessoas. 4. Ajudá-la a programar e coordenar seus atos. Da mesma forma que as atividades produtivas, as acadêmicas e os trabalhos elementares nascem geneticamente vinculados à brincadeira
e vão progressivamente se diferenciando. Nesse processo, se dá a tomada de consciência da importância dos conhecimentos adquiridos nas atividades acadêmicas e dos resultados alcançados nas formas primárias de atividade vinculadas ao trabalho, que é uma condição decisiva para a formação da futura atividade de estudo. Reafirmando o papel acessório dessas atividades nesse período do desenvolvimento, Mukihina, 1996, página 178, pontua que, na idade pré-escolar, apenas nasce e nada mais a consciência de que as tarefas escolares e de trabalho devem ser cumpridas. Transição à idade escolar. Embora o trabalho pedagógico da educação infantil não alcance a idade escolar da criança, que tem como parâmetro etário inicial a idade de 6 anos, é importante ter clareza do horizonte de desenvolvimento de nossos alunos, ou seja, do vir a ser da criança. Historicamente, a educação infantil foi pensada como mera preparação mecânica e artificial para a escola primária, como se devêssemos buscar a prontidão da criança para o ingresso na escola regular, prevenindo assim possíveis dificuldades de escolarização. E isso era feito, via de regra, antecipando tarefas e conteúdos da escola primária, desconsiderando as peculiaridades do momento de desenvolvimento da criança. Hoje temos clareza da necessidade de superar o caráter compensatório e preparatório antes atribuído à educação infantil e da tarefa de conferir ao segmento uma identidade própria. Mas a recusa em atribuir à educação infantil um caráter meramente preparatório não nos autoriza a desconsiderar os desafios que a criança enfrentará após a conclusão da primeira experiência de escolarização que a ela ofertamos. É um fato objetivo que a criança ingressará na escola de ensino fundamental tão logo conclua sua passagem pela educação infantil. É também evidente que aquilo que ela aprende e conquista na educação infantil será decisivo para a sua experiência na escola regular. Até porque, como vimos, as capacidades que se formam em cada novo período do desenvolvimento começam a ser gestadas no período anterior. Assim, se não temos como objetivo último a preparação para a etapa futura da escolarização, devemos promover a formação de capacidades e funções psíquicas que permitirão ao psiquismo avançar em seu desenvolvimento na transição ao novo período, ou seja, devemos formar as premissas ou pré-requisitos psicológicos da atividade que despontará como dominante na idade escolar. A atividade de estudo para identificar quais são essas premissas, precisamos compreender a natureza e o conteúdo da atividade de estudo, o que faremos, ainda que brevemente a seguir. Assim como os demais termos científicos aqui utilizados, a atividade de estudo refere-se no contexto da escola de Vygotsky a um conceito específico,
a uma forma específica de atividade e de relação com o conhecimento. Davidov, 2008, conceitua a atividade de estudo como aquela que tem como objeto a apropriação do conhecimento teórico. É a atividade mediante a qual a criança, orientada pelo professor, se apropria de forma sistemática do conteúdo das formas desenvolvidas de consciência social, ciência, arte, filosofia e das habilidades necessárias para agir nessas esferas da prática social. A transição à idade escolar representa o início da formação da atividade de estudo, processo complexo que se desenrola ao longo da idade escolar e que envolve a formação de ações de estudo, controle e avaliação. Segundo a teoria de Davidov, para que promova a apropriação do conhecimento teórico e, por meio dela, o desenvolvimento do pensamento teórico, a atividade de estudo requer da criança uma relação intencional e consciente com sua própria atividade e com o conhecimento da qual busca se apropriar. Como explica Mukhina, 1996, na atividade de estudo, a criança precisa ser capaz de observar, escutar, atentar, memorizar e recordar, compreender as instruções e o significado das tarefas, propor para si mesma a resolução das tarefas e se autoavaliar. Para tanto, se fazem necessárias as capacidades de autoobservação e autorregulação. Se compreendermos o desenvolvimento psíquico como processo de acúmulos, conquistas e saltos qualitativos, é fácil perceber que certos avanços no desenvolvimento psíquico obtidos na idade pré-escolar criam as condições psicológicas necessárias para a formação da atividade de estudo. Essas condições têm relação direta com o autodomínio da conduta. Com a formação de um interesse estável em aprender e com a possibilidade de a criança se propor a aprender algo que ainda não sabe. Se as condições educativas foram favoráveis ao desenvolvimento da criança ao longo da idade pré-escolar, o comportamento impulsivo e reativo dá lugar à conduta deliberada e intencional, progressivamente autorregulada e mediada pela linguagem e outras ferramentas culturais simbólicas. Bodrova, Leong, 2003. Além disso, ao final desse período, a criança começa a sentir a necessidade de ter acesso a fontes de conhecimento mais ricas que aquelas disponíveis na vida cotidiana e no jogo, pois começa a sentir que sua situação de pré-escolar já não está de acordo com suas crescentes possibilidades. Davidov, 2008. É fundamental, para tanto, que a intervenção pedagógica crie condições para que, sobre a curiosidade efêmera da criança sobre os fenômenos do mundo, se edifique um desejo estável de aprender, como pontua Mukhina, 1996. A curiosidade por um fenômeno rapidamente desaparece. A curiosidade não é um incentivo suficiente para estimular a criança a obter conhecimentos sistemáticos. O estudo requer que se sustente o interesse por alguns tipos e aspectos concretos das coisas, ou seja, pelo conteúdo das distintas matérias.
como matemática, gramática, biologia, etc. 179-180. Conteúdo e forma do ensino na educação infantil serão decisivos para que isso seja alcançado. Destacamos, nesse sentido, a importância do jogo de papéis e das atividades produtivas. Na atividade de jogo, as ações da criança se tornam objeto de sua consciência e começam a se descolar da dependência absoluta da situação visual imediata. Nas atividades produtivas, coloca-se para a criança a tarefa de aprender determinadas habilidades, tendo em vista determinados fins a atingir. Na medida em que articula essas diferentes formas de atividade com os conteúdos das diversas áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciência, cultura corporal, arte, o professor contribui para formar na criança a necessidade ou motivo de aprender, as capacidades psíquicas e as noções básicas sobre a realidade que serão a base para a futura formação da atividade de estudo. Mas é importante notar que a própria atividade de estudo já começa a existir na educação infantil em forma embrionária, sendo o jogo a atividade dominante do período. É dentro da brincadeira que nasce a nova atividade. Mukihina, 1996, página 166. Argumenta que para a criança pré-escolar o estudo é uma espécie de jogo dramático, com determinadas regras. A criança assimila, sem se dar conta, os conhecimentos elementares. Isso se dá quando as ações lúdicas demandam conhecimentos de que as crianças não dispõem, mobilizando nelas a busca por esses conhecimentos por via diversas. Essa compreensão nos indica um caminho em termos de encaminhamentos didáticos. A formação da atividade de estudo na criança deve ser fomentada pelo educador como uma nova forma especial de jogo, que vá paulatinamente se desvinculando do caráter lúdico e se emancipando da brincadeira, de modo que as funções psíquicas requeridas para a atividade de estudo propriamente dita despontem na zona de desenvolvimento próximo da criança na transição do novo período do desenvolvimento. Para aprofundamento sobre a temática do jogo de papéis, recomendamos o estudo do artigo Marcolino S. Barros, FCOM Melo, S.A. Teoria do Jogo de Elconi e a Educação Infantil, Psicologia Escolar e Educacional, V18N1, 2014.